Bom dia, hoje é terça-feira e eu já estou aqui. Nosso encontro estava marcado desde ontem, nós estamos nos encontrando a semana inteira e estou muito feliz por ter a sua companhia a partir das 9h20, a partir desse momento aqui no Estilo de Vida. Eu estou sentada hoje, mas não é porque eu estou com preguiça não, viu? É porque a nossa convidada já está aqui do lado esperando pelo nosso bate-papo do dia. A doutora Patrícia Bandeira vai conversar com a gente hoje sobre um tema todo peculiar. Mas antes disso, nós vamos saber o que o doutor Wilson tem a dizer sobre um sentimento chamado compaixão. Bom dia mesmo! Eu tenho a certeza de que somos todos um. Então, para que o meu dia seja um dia legal, é importante que você também tenha um dia legal, porque somos partes de um mesmo ser, um conjunto de Deus. Partes de Deus, um conjunto de Deus. E por falar em Deus, eu quero contar uma história pelo menos até onde eu sei, que é uma história búdica, é uma história budista, muito bonita, que fala sobre a compaixão. Segundo a história, um belo dia, Buda estava lá, nas mais altas esferas, olhando lá para as mais baixas esferas, para o inferno. E aí, de repente, ele olhou assim e viu um cara lá no meio do inferno, lá, queimando na gema. Aí ele pegou e falou, abre o arquivo, mostra a vida desse cara. A vida do cara era uma presepada atrás da outra, por isso que ele estava no inferno. Mas ele viu uma cena lá. Num determinado dia, esse cara estava andando por um caminho e uma aranha passou por ele. Ele já ia meter o pé para pisar na aranha, ele foi invadido por um sentimento de compaixão e permitiu que a aranha vivesse. Aí Buda falou, por conta desse gesto, eu vou salvar esse cara. Aí ele lá do céu mandou um fio de aranha que foi até, encostou na cabeça dele e uma voz disse, se pega nesse fio e sobe. Ele olhou para o fio de aranha e falou, não acredito que eu vou conseguir, mas eu estou aqui mesmo, não tem nada para perder. Começou a subir e começou a sair do inferno subindo por aquele fio de aranha. Todos os outros viram que o cara estava subindo, começaram a correr atrás dele. Quando ele viu, olhou para baixo, e ele viu que tinha um monte de gente pendurada no fio dele, ele começou a dar chute, para, sai daí, o fio não vai aguentar, pá, pum, quebrou e voltou todo mundo para o inferno. Olha só, ele tinha encontrado o caminho da salvação. Primeiro, ele acreditou que era possível, e isso possibilitou dar toda a tenacidade que o fio precisava. Só que outras pessoas foram atrás. Mahatma Gandhi já dizia, quando um homem ilumina, ele arrasta os outros junto com ele. Mas por um pensamento de egoísmo, não, esse fio é meu, isso é só para mim. E ele, naquele gesto, ele perdeu a conexão com o Buda, ou com Deus, né? É disso que eu estou falando, e o fio se rompeu. Quando eu comecei, eu disse, bom dia, é preciso, para que seja um bom dia, é preciso que você também tenha um bom dia. Somos todos um. E ninguém se salva sozinho. Se salva aquele que também se preocupa com o outro. Este é o sentimento de alteridade. Alteridade com L. Alter, o outro. Se cada um de nós estar não preocupado, mas ocupado no bem-estar do outro, e todo mundo fizer isso, rapidinho esse fio de aranha indestrutível aparece e todos nós nos salvamos dessa esquisitice que está aqui, né? Está esquisito a coisa, nós precisamos mudar isso aqui. Vamos nessa? Pensa nisso, meu compadre! Pensa nisso, minha comadre! Um grande abraço e um cafuné na tua alma. Tchau!
Uma dica muito importante. Como sempre, Dr. Wilson arrasando. E nós temos aqui nos nossos estúdios do Amazonsat a doutora Patrícia Bandeira, que é dermatologista e já está acostumada a vir aqui dar aquelas dicas pra gente. Hoje nós vamos conversar sobre vaidade masculina. E se você é homem, não precisa se assustar. Vaidade, cuidados com o corpo. Vamos explicar sobre isso, sobre os mitos, sobre as verdades. Se homem pode se cuidar ou não. Bom dia, doutora. Bom dia, Isabelle. É um prazer voltar e falar de um tema interessante, a vaidade masculina, que é algo que está impressionando no atendimento dermatológico. Tem sido muito frequente a procura. Vamos falar um pouquinho disso. Será que os homens realmente estão se cuidando mais? Sem dúvida, né? Aquele tabu de que homem não pode ter vaidade, isso é uma coisa que já não existe há muito tempo. A gente estava comentando antes que quando o homem é realmente vaidoso, às vezes ele supera a vaidade feminina, claro, de uma forma com padrão masculino, mais comedido, enfim, mas ele passa a adquirir hábitos de saúde, de beleza da pele diários que são impressionantes. E na verdade a vaidade masculina é um pouco diferente da feminina, né? Que a gente fala, se bem que a gente fala muito sobre maquiagem, por exemplo, quando a gente está falando sobre o universo feminino. Mas hoje em dia existem até homens que gostam de se maquiar também. Então, tem se aproximado muito ou continua aquela coisa distante? Não, tudo com muito bom senso, né? Com muita discrição, mas hábitos de vaidade diários, como o uso de um filtro solar adequado, a higiene da pele, ou retirar qualquer resíduo de medicamento ou de qualquer produto que se use durante o dia, ter hábitos de higiene à noite com a pele, enfim, hidratação, são hábitos que hoje, hidratação da pele, que os homens têm desenvolvido. Isso é uma coisa que tem chamado a atenção na classe médica. A saúde também, né? Então, mas é isso que eu quero pontificar. A gente tem que entender que esses hábitos são hábitos de saúde cutânea. Para tirar aquele mito de que só mulher pode ter esses hábitos, isso não existe. Pele é pele independente de sexo. Então, a pele é um órgão de revestimento que sofre uma gama muito grande de agressões. Aquele homem que adquirir esses hábitos durante a vida, ele vai ter mais saúde da pele, vai ter, sem dúvida nenhuma, uma aparência melhor. Quem não quer ter uma aparência melhor ao longo da vida? E nós estávamos conversando sobre o filtro solar, né, doutora? Dizendo que existem filtros solares hoje em dia que já carregam uma pigmentação apropriada para a pele, né? E aí as mulheres têm sido muito adeptas disso. Existem homens que também utilizam esse tipo de protetor solar? Existem, até porque hoje os tons, eles se adequam perfeitamente bem à pele de qualquer pessoa, seja homem, seja mulher. É impressionante como fica natural, né? É verdade, gente. Você não percebe que a pessoa está com filtro de cor. E eu também comentei com você aqui, antes do programa, que esses filtros, chamados filtros físicos, né, eles são um método de barreira bem superior a um filtro somente químico. Eles refletem a radiação. Então, além deles conferirem uma suavidade para a pele, porque ele camufla a imperfeição, ele também tem um poder de proteção maior. Os homens também têm aderido com menos intensidade que as mulheres, mas devido à naturalidade que se confere nesses filtros, eu acho que hoje é possivelmente fácil encontrar pessoas que consigam aderir, no caso homens. Lembrando que mesmo não estando diante do sol, nós precisamos utilizar esse filtro solar. Nossa, aqui mesmo no seu estúdio, com essa iluminação toda, nós estamos recebendo algum índice de carga de radiação ultravioleta. A necessidade do filtro independe de sexo. Homens e mulheres precisam se conscientizar da importância que é usar o filtro solar. Na semana passada, nós tivemos a campanha nacional de prevenção contra o câncer da pele. Foi uma campanha importantíssima e que nós, dermatologistas, massificamos na população brasileira, porque foi uma campanha nacional, a importância da utilização do filtro. A gente vê muitos homens que relutaram a vida inteira em não utilizar filtro e hoje tem um grau acentuado de dano solar. Então, a conta se paga mais cedo ou mais tarde. Por isso, a gente estimula a classe masculina, já que a gente está falando de vaidade masculina, de efetivamente aderir ao uso do filtro solar. Isso é um hábito maravilhoso. A senhora recebe muitas mulheres acompanhadas dos maridos no consultório, por exemplo? E eu recebo muitos maridos acompanhados de mulheres, ou seja, quem vai à busca do dermatologista é o marido e a mulher vai acompanhando. Um vai dando força para o outro. Isso é muito comum as mulheres. Doutora, eu trouxe meu marido para você dar...
ensinar alguns hábitos de saúde. Isso tem sido cada vez mais frequente e eu acho isso bacana. Marido e mulher se estimulando na busca da qualidade da pele. E isso é uma coisa que estimula o casal, né? Ambos se cuidando, ambos buscando uma aparência melhor. Eu acho isso bem saudável. Isso significa, então, que nós, mulheres, podemos ser parte dessa evolução que está acontecendo na sociedade em relação à eu tenho certeza masculina. que a influência da mulher nesse sentido tem sido marcante. Quando a gente gosta isso, a gente observa num casal harmônico, você quer o bem do seu parceiro, né? E é muito comum nas consultas dermatológicas elas levarem eles dizem, doutor, eu tô aqui porque ela mandou. Muitas das vezes não, eles estão lá porque eles estão loucos para estar lá, mas ficam mais inibidos, mais tímidos e culpam a parceira. Mas assim, é uma coisa legal, gostosa de ver, e eles acabam, muitas das vezes, usando até de forma mais disciplinada do que a própria mulher. Então é uma coisa interessante. Isso tem sido cada vez mais frequente e existem algumas técnicas de melhora de pele que os homens aderem muito. Hidratação, uso do filtro, aplicação de toxina botulínica com padrão masculino. Isso é uma coisa interessante. Os homens usam muito a toxina botulínica, mas nem se percebe que estão. Por quê? Porque existe a aplicação da toxina botulínica de padrão masculino, que não tem nada a ver com a forma como se aplica nas mulheres. A mulher, por exemplo, Isabelle, ela gosta de arquear um pouco mais a sobrancelha. Isso é um padrão feminino. Nos homens, nós não fazemos isso. Nós, dermatologistas, retificamos a sobrancelha porque confere um ar mais masculino, mais próprio do sexo masculino. E fica realmente muito mais suave, diminui aquelas rugas mais sisudas da região central das sobrancelhas, diminui aquele aspecto aborrecido e dá mais naturalidade sem feminilizar nada. Fica com padrão masculino extremamente suave e agradável. Esse procedimento seria popularmente conhecido como Botox. Sim, Botox é o nome de uma marca, né? Uma marca comercial e que vincula a toxina botulínica do tipo A. Então, os homens hoje utilizam muito a toxina botulínica, até mais do que a gente pensa. Quer ver outra coisa curiosa em relação à toxina botulínica? Os homens têm utilizado, não só para estética facial, mas para hiperidrose, para suor, né? Os homens, eles têm muita atividade de suor na axila e atletas, adolescentes que estão com muita estimulação hormonal, eles têm procurado muito a classe dermatológica para aplicação da toxina botulínica para minimizar o suor. Eles têm vergonha, timidez daquele aspecto de pizza, né? Que os adolescentes reclamam para a gente, doutora, uma pizza embaixo da minha axila, que é o excesso da transpiração. Isso é uma indicação da toxina botulínica, o efeito é fantástico. Você efetivamente para de suar durante alguns meses. Isso é uma busca frequente do sexo masculino. E a gente percebe que quando começa a entrar na puberdade, geralmente a mãe já leva ao dermatologista, né? Ou por espinhas ou por cravos, o próprio suor e essas questões, a própria caspa, quando está no ensino médio, aí estuda muito e aí começa a dar aquela casquinha e tudo mais e já vai procurando. Então a gente vê, né, que por trás de todo homem bem-sucedido, com certeza está uma mulher. Mas brincadeiras à parte, doutora, como que a gente explica, por exemplo, o procedimento de unha que os homens fazem? É igual ao das mulheres ou eles não costumam procurar, não costumam cuidar das unhas? Não, em relação à dermatologia, à medicina dermatológica, a busca dos homens em relação às unhas é principalmente por processos infecciosos, tanto dos homens como das mulheres. Nas mulheres, a gente é muito procurada para fragilidade unguial, né? As mulheres queixam muito fragilidade unguial. Sempre por trás de uma unha frágil pode ter alguma outra repercussão orgânica. Então, pessoas com unha frágil, independente do sexo, devem procurar um auxílio dermatológico, porque por aí pode estar havendo anemia, deficiência de ferro, alterações de tireoide, que são, obviamente, mais frequentes nas mulheres, mas também acontece nos homens. Então, existe uma série de deficiências nutricionais, vitamínicas, enfim, a pele e os anexos, no caso as unhas e os cabelos, dão pistas da situação de saúde orgânica de um indivíduo, seja ele homem ou mulher. Normalmente a gente sempre fica meio estressada, até porque as unhas deles parecem bem mais fortes do que as nossas, né?
Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas eu tenho certeza que você está sentindo falta de uma coisa muito importante, que são as nossas redes sociais. Eu ainda não falei sobre elas hoje, mas é lógico que elas estão disponíveis para você participar. www.facebook.com/estilovida, @Instagram, @estilonazossati é o nosso Instagram, e o nosso WhatsApp 981114512. Eu estou esperando pela sua participação. Manda pra gente uma história do seu marido, do seu tio, do seu primo. E se você é daqueles homens que não é adepto a nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de procedimento estético, físico ou até de saúde, pode mandar pra gente também, que a gente está aceitando. A gente volta já já.